O conceito principal trazido por esse capítulo é a questão do tipo de movimento, né, que a matéria tem. Né? Daí você vê aqui, nesse diagrama simplificado que eu montei, a gente tem várias escalas dentro do âmbito da matéria, né? Desde a menor até a maior possível, né? Da atômica, né? Estudada pelos físicos das partículas, mecânica quântica, e a astronômica, estudada pelos cosmólogos, que usam muito da relatividade geral, em larga medida, né? Entre outras coisas. E a gente só está falando do nível da matéria, apesar dessa variação enorme de escala. E o que a sua voz busca esclarecer aqui, bater forte na tecla, é esse tipo de movimento cêntrico giratório que a matéria exibe, né? Você vê aqui uma representação de um átomo, né? E por favor, eu sei que o modelo da mecânica quântica já, né, é uma nuvem de probabilidade, né? Existem aqueles orbitais eletrônicos onde se varia a densidade daquela nuvem, que representa uma probabilidade de você encontrar um elétron, blá blá blá. Eu entendo isso, né? Mas a questão aqui, né, é independentemente dos modelos, no caso do átomo, né, da unidade fundamental da matéria, como a gente a conhece, você tem alguma coisa, né, que está orbitando outra, e assim você tem um movimento que hoje em dia é cada vez mais compreendido não como um movimento no espaço, mas como um movimento metafísico, né? Que não se dá no nosso espaço, mas se dá, a gente pode assim dizer, em outro tipo de espaço, né? Mas que não é exatamente o espaço como a gente conhece, né? Onde objetos de massa M com volume V, né? Ocupam volume V, mas existe alguma coisa que nos parece como fechado, né? Um movimento cêntrico giratório, né? Um movimento de trajetória fechada, encerrada em si mesmo, o que acaba dando aquele aspecto de solidez da matéria. E se a gente for ver na escala astronômica, existe essa mesma lógica, né? Você pega sistemas planetários, galáxias, né? Sejam elas espirais, elípticas, e você percebe que também existe um movimento onde há um foco, né, em torno dele. Isso aí expressa alguma coisa mais profunda a respeito da filosofia da lei que rege a matéria. Né? Entendam a palavra, né, filosofia, que rege a matéria de uma maneira bem ampla e profunda, né, para não incorrerem em julgamentos antecipados que levarão a grandes erros. Então, a gente tem aí várias questões, mas eu destacaria nisso tudo algumas observações que dizem respeito à questão da nossa galáxia, né? Que tem uns trechos desse capítulo que pode parecer que foi um grande equívoco de sua voz, mas não é exatamente. Eu vou pegar um trecho aqui para vocês verem, que é destacado por Pedro Orlando. Tem um trecho aqui que fala, quando ele afirma que todo o vosso universo físico é constituído pela Via Láctea, um sistema completo e limitado, você pegar essa frase, qualquer pessoa hoje em dia vai falar, nosso universo físico não é a Via Láctea, ela é uma galáxia dentre bilhões, se não mais, de galáxias que ocupam esse tal de universo. Só que aí que está o problema, né? A pessoa leu sem captar a palavra vosso. O vosso
universo físico, né? Quer dizer, o que nos toca de perto aqui são as estrelas que estão próximas, mais ou menos próximas a nós, né? Digamos até 100 mil anos-luz, 50 mil anos-luz, nessa escala de grandeza, né? Que diz respeito às estrelas da Via Láctea. A gente pode dizer que a Via Láctea é o nosso universozinho físico, né? Porque é o mais próximo. Então, preparem a palavra o vosso universo físico, não o universo físico, né? Faz uma diferença enorme ler com cuidado, né? Com calma e prestar bastante atenção nas palavras. Isso já por si só já impede muito equívoco, né? Muito equívoco. E, inclusive, né? Às vezes eu passo uns trechos para umas pessoas para explicar uma coisa, a pessoa vem e começa a questionar, sem sequer ter compreendido o que leu. Né? Só que daí eu falo, olha, você não leu com atenção que isso aqui que você está rebatendo está esclarecido aí, só que você não passou os olhos, né? Com o devido cuidado. E mesmo assim a pessoa fica na teimosia, né? E continua seguindo seus gurus, né? De A, B ou C. Tudo bem, né? Você repara que você nem precisa ser intuitivo, né? Para conseguir captar certas coisas. É só ter bom senso, ler com calma, fazer associações mentais saudáveis, né? Só que a gente é muito, né? A gente fica muito preso nas doutrinas, né? O ser humano quer se prender a doutrinas, né? Quer se prender a manias, né? Rituais. Lembrando que isso não é só religioso, né? Hoje tem muito mais ritual na ciência, no meio acadêmico, seja ciências humanas, filosofias, até teologia, né? Não só as ciências duras, né? Físicas ou biológicas. Então, o ser humano se prende em muitas coisas, né? E por causa desse instinto, né? Multimilenário. Qualquer coisa que ameace seu curralzinho, né? Suas manias, ele já começa a rebater e nem está vendo direito, né? Então, nesse capítulo, tem algumas coisas interessantes a respeito dessas questões. Bom, isso também diz respeito ao diâmetro, né? Ele fala algo sobre o diâmetro da nossa Via Láctea. Na página do Pedro Orlando, ele explica em detalhe, né, a respeito disso, que também a medida dada por sua voz nos parece equivocada. Só que daí a gente tem que considerar a nossa galáxia em toda a sua extensão, né? Que a Via Láctea, né, ela tem um núcleo, daí tem uma região que é mais ou menos denso e tem uma região bem pouco densa, mas onde ainda é considerada como parte dela, né, na coroa dela. Ela fala, eu estou destacando isso porque tem um trecho que ela fala que nós estamos situados a uma distância, se não me engano, de aproximadamente 1/3. Eu não lembro, agora não me vem à mente, mas ela fala em alguma coisa a respeito da distância nossa em relação ao centro, o que não bate para o que vocês podem encontrar no Google, né, na literatura científica. Só que daí, se vocês escavocarem um pouco mais, vocês vão perceber que, na verdade, o tamanho da Via Láctea, né, o raio dela, não é exatamente aquele que é popularmente difundido por aí. Então, isso é uma coisa que eu destacaria aqui, né? Você tem o disco galáctico, que tem 50 mil anos-luz de raio, né? Você tem o halo, e você tem uma coroa galáctea, que é uma espécie enorme de halo, né, segundo Pedro Orlando, que tem uma extensão de cerca de 300 mil anos-luz de raio, né? Então, isso é uma coisa que eu destacaria, né, como tendo cuidado. Eu vou deixar aqui o link
dos comentários do Pedro Orlando a respeito desse capítulo para vocês lerem com mais cuidado. Tem várias referências a fontes da própria cosmologia para confirmar que o que está expresso, né, no livro não está equivocado exatamente. Né? E com isso a gente termina essa breve exposição do capítulo 32. Né? No próximo capítulo a gente vai começar um estudo bem interessante a respeito das dimensões. A gente se vê lá.